Vamos lá, Borges. Vamos falar dessas estratégias, então, nos veículos de comunicação. Lula falando sobre aumento do salário mínimo, Bolsonaro falando diretamente com os nordestinos, inclusive depois de uma polêmica essa semana, né, em que ele disse que a maioria dos votos de nordestinos foi para Lula porque a população seria analfabeta. Isso gerou uma repercussão muito negativa para ele. E aí agora ele agradecendo e dizendo que a votação foi mais expressiva que no ano anterior, sobre as obras que eles entregaram lá. De que forma que ambos os discursos atingem o público e a população que os candidatos precisam para esse segundo turno, para tentar ou reverter no caso de Bolsonaro ou ampliar a distância no caso de Lula? Olha, Evandro, parece aquela estratégia Barrichello, né? Porque eu acho que chegou um pouco atrasado, né? Dos dois lados. Você tem do lado Mas é verdade, do lado do Lula, ele está tentando agora colar corrupção, está tentando colar coisas que ele já podia estar falando há meses. Mas o Lula teve uma estratégia muito errada, muito arriscada, de preservar todos os pedidos de impeachment, todas as denúncias, barrar todo tipo de denúncia contra Bolsonaro, ajudando a articular tanto no Ministério Público quanto no Congresso, porque havia essa ideia de que Bolsonaro seria fácil de vencer na eleição. Mais ou menos o que aconteceu de sinal trocado lá em 2006, quando o PSDB achava que era fácil ganhar do Lula depois do mensalão e tomou um susto, o Lula foi lá, virou o jogo e foi reeleito. Então há um problema aí, porque agora, faltando poucos dias, você querer reverter uma ideia tão arraigada em grande parte da população, que esse é um governo sem escândalos, sem corrupção, é difícil. Isso deveria ter sido feito há meses atrás. Mas, às vezes, a esperteza engole o esperto. Então, esse é no caso do Lula. Qual é o problema com o Bolsonaro? O Bolsonaro está tentando se aproximar dos nordestinos agora, também atrasado, com benefícios eleitoreiros, muito em cima da hora. E ele está falando com o nordestino mais pobre, porque o nordestino rico, ele vota igual o rico de qualquer lugar do Brasil. Se você vai para o rico de Recife, ele vota igual o rico aqui do Rio de Janeiro, igual o rico de São Paulo, igual o rico de Belo Horizonte, vota no Bolsonaro. Aonde que faz a diferença? O Bolsonaro precisa do voto do pobre nordestino. E esse tem uma imagem muito positiva de Lula há 20 anos. E você não resolve 20 anos em 20 dias. Então, também houve um atraso em entender o tamanho do problema, que é o problema também de você viver cercado de puxa-saco, dizendo para você que você é um mito, que você vai ganhar de 90% no primeiro turno. Às vezes o político acredita, de tão cercado de gente que só fala essas coisas no seu ouvido, aí abrem as urnas e você toma um susto. Você tem 51 milhões de votos, seu adversário tem 57, você toma um pau no Nordeste, e aí você tem um choque de realidade. E agora está se tentando reverter o quadro, mas vai dar muito trabalho. Você vê a falta de intimidade que ele tem com o povo nordestino, mesmo usando toda a máquina do Centrão, que até outro dia estava com o Lula. O nordestino também estranha olhar para Ciro Nogueira, que chamava na televisão Bolsonaro de fascista, e aí agora finge que não é com ele e chama Bolsonaro de mito. O povo também, para usar o clichê, o povo não é bobo. Ele olha esses movimentos, esses cavalos de pau da política e fala, peraí. E ele tem uma memória afetiva do tempo do governo Lula, que pode ser minado, pode, mas em uma semana, em duas, em poucos dias, é muito difícil. Então, esses programas estão no caminho certo, mas talvez muito atrasados. Algo parecido de se analisar é o que acontece em relação ao Lula tentando sinalizar para público de Sudeste e Sul, Borges. Ou seja, populações já que têm a sua maioria apoiadora de Jair Bolsonaro desde as últimas eleições e que acabaram se tornando uma pedra no sapato da campanha de Lula agora? Evandro, se você for olhar, era até meio óbvio. O PT teve dificuldade histórica contra o PSDB, que era um opositor meia-boca, que era um opositor... bom, enfim, não me ocorre nenhuma palavra publicável nesse momento, mas era vamos dizer, um opositor sem muita vontade, né? Em compensação, agora
ele enfrenta uma oposição muito ferrenha. Bolsonaro, ele é um opositor de verdade, que xinga, que chama de vagabundo, que chama de ladrão, que grita. E o PT tomou um susto, porque talvez pela primeira vez, desde pelo menos Fernando Collor de Mello, que Collor de Mello fazia isso em 89. Mas de 89 para cá, o PT não teve mais uma oposição como teve naquela época e voltou até agora. E ele está tendo realmente muita dificuldade de entender a aderência que esse discurso bolsonarista tem no Sudeste, tem no Sul, tem no Centro-Oeste, como o antipetismo está muito forte e eles deixaram para a última hora para tentar enfrentar isso, achando com salto alto, achando ali que era chegar em cima da hora, dar um empurrãozinho que estava tudo resolvido. Estão descobrindo que não está. Essa eleição não tem favorito. Dia 30 de outubro, tudo pode acontecer. Obrigado, Borges. Até já, hein?